Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Barros, tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje um tema um pouquinho mais diferente do que eu costumo trazer aí pro canal. A gente vai falar um pouquinho sobre fisioterapia e hoje eu trouxe um convidado aqui especial para falar sobre esse assunto, que é o Luiz Eduardo Durães. Ele é Durães, D-U-R-A-E-S, com o tio em cima do A, e aí é espanhol, Durães. E para falar sobre esse assunto eu trouxe aqui o fisioterapeuta Luiz Eduardo. Se apresenta aí pra galera, quem que é você, um pouquinho da sua trajetória. Meu nome é Luiz Eduardo Durães, sou fisioterapeuta aqui do Instituto Brasil Físio, sou pós-graduado em coluna, fiz estágio nos Estados Unidos, trabalhei um pouco lá, fiz uma série de formações aqui no Brasil, estabilização segmentar, pilates clínico, mobilização de oral, trabalho com fisioterapia. Já tenho mais de 10 anos de carreira trabalhando com fisioterapia e sou apaixonado por ela. Então ninguém melhor aí do que ele para falar um pouquinho sobre esse assunto, qual que é a importância então da fisioterapia na prevenção de lesões, né? Como a gente estava conversando aqui antes. Por que é interessante você que é atleta ou praticante de alguma modalidade esportiva, pode ser arte marcial ou uma modalidade coletiva, por que é importante você se prevenir e não necessariamente procurar a fisioterapia só quando você se lesiona, né? O que você pode comentar um pouco sobre isso? A importância da prevenção quando a pessoa faz fisioterapia são duas coisas: evitar que a lesão ocorra ou minimizar o dano gerado pela lesão se ela de fato vier a ocorrer, né? Assim, a grande importância talvez esteja aí em você de fato conseguir evitar que a lesão propriamente dita ela ocorra, ou caso a lesão tenha ocorrido, o dano seja minimizado, entendeu? Em relação às formas, aos procedimentos de se fazer a prevenção através da fisioterapia, existem várias formas que a gente utiliza para fazer isso. Pode falar um pouquinho delas, assim, as mais básicas? Então, na realidade, eu até fiz um curso recentemente e essa questão da prevenção foi bem abordada, né? Quando a gente pensa em fazer prevenção, por exemplo, para um atleta de futebol, então já surge lá na sua cabeça, já surge lá na cabeça do fisioterapeuta em questão um monte de exercício que ele poderia ou deveria fazer com esses atletas do futebol. Mas na realidade a coisa não funciona bem assim. Na realidade a gente tem que entrar na literatura, no que a gente chama de literatura científica, né? E através da literatura científica ver quais artigos demonstram pra gente o que mais tem de eficácia em relação à prevenção em relação aos atletas do futebol. E aí a gente aplica um protocolo parecido ou idêntico a esse, claro, caso o atleta em questão que a gente queira fazer a prevenção tenha as mesmas características das pessoas que estavam nesse estudo. Feito isso, a gente aplica essa série, esse programa de prevenção, e a gente avalia por um tempo. Você determina uma data para começo e determina uma data para fim, para você poder avaliar o que teve de redução de lesão, o que não teve, tudo que aconteceu nesse intervalo de tempo, para daí você poder mostrar para o presidente do clube, para o técnico, para o educador físico, que de repente é o preparador físico, o que você conseguiu evitar e o que você conseguiu minimizar. Não adianta simplesmente, a pessoa veio aqui na clínica para fazer ela joga futebol, então eu vou dar um monte de exercício lá de membro inferior, sei lá, de equilíbrio e propriocepção para fazer a prevenção. Não é bem assim. Então existe uma metodologia para você fazer. Você tem que acompanhar a pessoa por um determinado intervalo de tempo, tem que ter começo, meio e fim, você tem que ver exatamente o que você quer prevenir, o que você quer minimizar. Isso você deu o exemplo, o futebol, que é uma atividade coletiva, mas serviria para uma outra modalidade, como a luta, por exemplo. Sim. Também, né? Sim. Seria o mesmo raciocínio. Sim. As modalidades esportivas, elas teriam características específicas para esse tipo de tratamento? Como as modalidades, as respectivas, né, as modalidades esportivas, elas têm as suas respectivas lesões características, né, tem um padrão, fica mais fácil trabalhar dessa maneira. Então, por exemplo, você pega um atleta de handball, é um atleta que ele tem lesão, né, tem lesão de ombro. O atleta de futebol, né, a cada 5, 10 segundos ele tem que fazer um movimento de rotação, então
aí você atinge bastante a articulação do joelho, né? A articulação odeia cisalhamento, então... O que seria cisalhamento? O cisalhamento é o seguinte, imagina duas superfícies articulares, aqui você tem uma superfície articular, outra superfície articular, formando então a articulação. Esse tipo de força, a gente chama de força de cisalhamento, ó, tô cisalhando. Isso é o que a articulação mais odeia. Cisalhamento é uma coisa nociva para a articulação. O caso do jiu-jitsu, judô, isso acontece com bastante frequência, porque são golpes mais traumáticos, né? Torções, né, na articulação. Para esse tipo de caso, né, o pessoal do jiu-jitsu, judô, até mesmo Muay Thai, que tem bastante impacto, existe algo que você pode se prevenir de forma mais específica para esse público? Algo que você possa fazer? Eu especificamente, Luiz Eduardo Durães, eu nunca trabalhei com atleta de artes marciais. Aqui na clínica a gente tem atletas de artes marciais, mas são outras pessoas que atendem. Mas com certeza existe uma série de estudos aí relativas ao pessoal das artes marciais, que aí com certeza os profissionais, os fisioterapeutas que atendem esses atletas das artes marciais, com certeza esses profissionais já conhecem os padrões de lesão que são mais constantes, né, com esses atletas. Eles já têm aí algumas coisas, procedimentos, né? Alguns procedimentos dentro da fisioterapia que eles já com certeza utilizam para tentar prevenir ou minimizar as lesões, né? Mas, por exemplo, um atleta do jiu-jitsu, né? Você, por exemplo, é um atleta do jiu-jitsu. Um arm lock, por exemplo, a intenção do arm lock é forçar a articulação do cotovelo em hiperextensão, correto? Aí chega uma hora que essa região óssea entra aqui e aí não tem como você forçar mais. Então, aí você tem um choque ósseo, a articulação não passa daquilo. Aí ela começa a fazer o que a gente falou de cisalhamento de trás para frente, né? De posterior para anterior. Então aí aqui tem a cápsula anterior da articulação do cotovelo que começa a ser forçada, tem o ligamento anular aqui que começa a ser forçado e está acontecendo cisalhamento aqui. Então, baseado nesses padrões, com certeza os profissionais que atendem os atletas das artes marciais eles já conhecem todos esses padrões e tentam aí minimizar isso o máximo possível. Igual o exemplo do handball, o pessoal machuca muito o ombro, né? O pessoal do basquete machuca muito o tornozelo, porque pula, hora que aterrissa, às vezes aterrissa com o pé um em cima do outro e aí tem o entorse de tornozelo, que é a torção do tornozelo. Lesão comum, né? Lesão comum, entendeu? Apesar deles usarem tênis de cano alto, fazer bandagem, acontece, né? São todas medidas preventivas para você tentar evitar ou minimizar a lesão, mas ainda assim acontece. Luiz, quer dar algum recado para a galera de casa aí que tá vendo, que pratica algum esporte e não tem o hábito de procurar um fisioterapeuta? Normalmente se preocupa muito com o desempenho, né? A galera, principalmente quem compete, se preocupa muito com o preparo físico, condicionamento, alimentação, mas esquece dessa parte que é a prevenção. Caso a pessoa não esteja sentindo nada de errado com o corpo dela, né, ainda assim é importante que ela tente fazer parte, né, de um programa de prevenção de lesões, né, com um fisioterapeuta que saiba, né, aplicar o programa. E a pessoa que já tem uma lesão é aquela coisa, quanto menos ela protelar, ela postergar o tratamento, pior vai ficar. Quanto mais você demora para tratar uma lesão, mais crônica ela fica, ou seja, cada vez mais ela vai cronificar. Então, quanto mais ela cronificar, mais crônica ela vai ficar. Então, mais difícil vai ser de tratar. Mas o fato é, se você não está sentindo nada de errado com o seu corpo, entra num programa de prevenção para tentar ao máximo impedir que lesões venham ocorrer, ou se caso ocorrer, que o dano seja menor. Bom, pessoal, então eu acho que é isso pro vídeo de hoje. Eu vou deixar as informações, se vocês quiserem agendar uma avaliação aqui com o pessoal do Instituto Brasil Físio, vai estar aí na descrição do vídeo. Não se esqueça aí de dar o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, Matheus. Tchau, obrigado. Gente, obrigado.